Olá, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira aqui novamente para a gente continuar o curso de Direito Administrativo. A essa altura do campeonato já está fera em entidades, em órgãos públicos, em agentes públicos, em termos bem específicos, né? E nós estamos só começando o nosso curso. Nosso curso aqui vai ser completaço. Eu vou pegar todos os tópicos de direito administrativo e vou ministrar esse curso para você. Pode ter paciência aí, que vai ser um curso demorado, mas ele está saindo. Todas as segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã, é disponibilizado um novo vídeo para você. Então, pode ter certeza que em breve você terá em mãos o mais completo curso de direito administrativo disponível aqui no YouTube, quiçá na internet brasileira. E esse curso é que vai fazer você gabaritar as questões de prova. Pode confiar. Combinado? E se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, clique aqui, tá? Isso é muito importante para mim, porque quanto mais inscritos no nosso canal, quanto mais o canal crescer, mais conteúdo de qualidade você vai estar recebendo. Mas vamos lá, vamos começar novamente o nosso curso de Direito Administrativo, vamos recomeçar. E hoje nós vamos praticamente fechar essa parte geral que envolve as empresas estatais, aquelas características que são comuns, tanto para as empresas públicas quanto para a sociedade de economia mista. E para encerrar, nós vamos falar sobre responsabilidade civil. Aqui também, para variar, nós temos várias peculiaridades. E quando cai em prova de uma forma um pouco mais aprofundada, os alunos erram demais. Por isso eu peço a sua atenção. Veja, quando nós estamos falando aqui em responsabilidade civil, nós estamos falando de eventuais indenizações a serem pagas pelas empresas estatais em virtude de danos que os seus agentes causaram a particulares, causaram a pessoas comuns como nós. Onde é que está escrito isso, professor? Que as empresas estatais têm que pagar pelos danos que seus agentes causarem a terceiros? Muito simples. Está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E lá está escrito, em outras palavras, o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade, sendo assegurado ao responsável pela indenização a propositura de uma ação regressiva contra o agente causador do dano. Então é isso que está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Vamos traduzir isso para a prática. O que você tem que entender? O que você tem que assimilar? Tem que entender, tem que assimilar o seguinte. Veja, quando nós falamos em empresas públicas e sociedade de economia mista, nós vamos ter dois grandes grupos. Nós vamos ter as prestadoras de serviços públicos e exploradoras de atividades econômicas. Isso aí nós estamos cansados de saber. Ok. Mas preciso que você entenda ainda o seguinte. A própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ela diz com todas as letras que, se tratar de pessoa jurídica, aqui não fala qual é a pessoa jurídica, se for uma empresa, se for pessoa jurídica, se tratar de pessoa jurídica, prestadora de serviço público, a responsabilidade será de natureza objetiva. Então, grave isso aí. A responsabilidade será de natureza objetiva. Em outras palavras, se por acaso um carteiro dos Correios, ao entregar as correspondências, me causar um prejuízo, isso quer dizer que eu posso propor uma ação contra os Correios, a pessoa jurídica. Por quê? Porque aquele carteiro trabalha onde? Nos Correios. Então os Correios é que são responsáveis pelos prejuízos que esses carteiros causarem no exercício da função pública, trabalhando como carteiro, entregando as correspondências. Então eu vou propor uma ação contra
Os Correios. Detalhe importante. Se os Correios prestam serviços públicos, então a responsabilidade civil vai ser de natureza objetiva. E ponto final. Quando eu digo que que a responsabilidade vai ser de natureza objetiva, em outras palavras eu estou dizendo que quando eu for propor a ação de responsabilidade, de reparação civil contra os Correios, eu não preciso me preocupar em provar o quê? O dolo ou a culpa. Eu não preciso comprovar que o carteiro quis me causar um prejuízo, ele agiu dolosamente. Eu não preciso comprovar que ele foi negligente, imprudente ou imperito. Não preciso me preocupar com isso. Porque a responsabilidade é objetiva. E se ela é objetiva, eu preciso comprovar apenas o quê para o juiz, para receber a indenização? O dano que eu tive, que é o prejuízo que eu tive. Provo lá com as notas fiscais, com os orçamentos do conserto lá do prejuízo que eu tive. E o nexo causal, ou seja, provar que eu só tive esse prejuízo porque foi o carteiro que fez, que praticou aquela conduta. Aí eu tive o prejuízo, é o nexo causal. Se eu provei prejuízo, dano e o nexo causal entre a conduta do agente, do carteiro e o prejuízo e o dano, então eu vou ser reparado civilmente, eu vou ser indenizado. Pelo menos espera-se que a decisão do judiciário seja nesse sentido. Ficou claro? Então eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é responsabilidade objetiva, o que é responsabilidade objetiva, subjetiva, nada disso. Eu só quero que você grave o seguinte: falou-se em empresa estatal, prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Pronto. E por outro lado, se se tratar de empresa estatal exploradora de atividade econômica, aí já é diferente. Aí a responsabilidade vai ser de natureza subjetiva. Não vai ser objetiva, vai ser subjetiva. Tá ok? Vou colocar aqui, ó. Exploradora de atividade econômica, responsabilidade civil subjetiva. Subjetiva. Ô professor, dá uma palhinha aí rapidinho sobre isso. Não. Só quero que você entenda o seguinte. Se a responsabilidade civil do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras é de natureza subjetiva, para mim, no meu caso, eu que sou consumidor, eu que sofri o prejuízo, é muito mais difícil eu conseguir a indenização. Por quê? Porque quando eu entrar com essa ação de reparação pelos danos que eu sofri, eu vou ter que comprovar que naquela conduta praticada pelo Banco do Brasil, pela Caixa ou pela Petrobras, ou seja lá outra qualquer explorador de atividade econômica, eu vou ter que comprovar que houve dolo ou culpa. Eu tenho que comprovar. Tá vendo? Ó, me causaram um prejuízo e quiseram me causar um prejuízo, agiram dolosamente. Estou provando aqui uma gravação do gerente do banco falando, vou causar um prejuízo a ele. Difícil, né? Mas pra você entender. Então eu tenho que comprovar que aquela conduta foi dolosa. Ou então que eles foram negligentes, imprudentes, imperícia, tiveram culpa naquele evento. Eu tenho que comprovar. Então, quando a responsabilidade civil é de natureza objetiva, é muito mais fácil alguém conseguir uma indenização, porque não precisa comprovar o dolo ou a culpa. Já no caso específico da responsabilidade civil de natureza subjetiva, isso tem que ser comprovado, o que dificulta bastante o acesso à eventual reparação dos danos. Dificulta, mas não torna impossível, apenas dificulta. Tá ok? Então, basicamente, grave essas duas informações em vermelho e azul, porque aí você já consegue responder com tranquilidade as questões de prova. Ok? E aí, gostou do conteúdo? Tudo certinho? Assimilou bem? Então dê o seu joinha e aqui embaixo poste os seus comentários. Em breve eu estou passando aqui para esclarecer e para responder a todos eles. Combinado? Compartilhe com seus amigos, hein? Estou aqui dependendo de você. Um grande abraço. Até mais.